Bom dia, pessoal, tudo bem? Por vezes as pessoas me falam, Alexandre, eu não me sinto útil na reunião mediúnica. Eu vou parar de frequentar a reunião mediúnica porque eu não estou me sentindo útil. Vamos analisar então essa questão que por vezes chega até nós pelos participantes dos grupos mediúnicos, né? Primeira coisa, nós somente seremos inúteis, de fato, nas reuniões mediúnicas, se nós quisermos ser inúteis, se nós nos fizermos inúteis. Repetindo, nós somente seremos inúteis nas reuniões mediúnicas se nós nos fizermos inúteis. Por quê? Porque dentro das funções que existem na reunião mediúnica, dentro das possibilidades que existem na reunião mediúnica, qualquer pessoa com o mínimo de informação, com o mínimo de entendimento a respeito da reunião mediúnica, saberá as várias formas dela se fazer útil. Há pessoas que são os médiuns psicofônicos, são os médiuns ostensivos, os médiuns que dão comunicações ou que realizam psicografias, são os médiuns que percebem as presenças espirituais, que ouvem, que sentem essas presenças. E existem também, conjuntamente com os médiuns, existem os ditos médiuns de sustentação ou os participantes da sustentação, os colaboradores da sustentação, que em algumas vezes não sentem de uma forma ostensiva, mas doam energias, oram pelo grupo, ajudam no passe, ajudam na prece, ajudam na sustentação das energias do grupo, na proteção do grupo. E existe também uma terceira função, a princípio, que é a função de doutrinador, da doutrinação, do esclarecimento, da conversa com os espíritos necessitados. Então, em alguma dessas funções, nós podemos ser úteis. Nós podemos ajudar na sustentação. Precisamos ter um mínimo de condição de preparação vibratória, de preparação antes da reunião, desde acordarmos logo cedo, como vamos viver o nosso dia a dia, lembrança constante da reunião mediúnica, por vezes pararmos para fazer uma prece, às vezes fazermos uma leitura do Evangelho, irmos nos preparando, lembrando, hoje é o dia em que eu estarei na reunião mediúnica, hoje é o dia que nós entraremos em contato com os espíritos sofredores, eu preciso ter o que dar, eu preciso ter com o que ajudar na hora da reunião mediúnica. Então eu preciso me preparar, ajuntar amor dentro de mim, ajuntar compaixão, ajuntar vontade ideal, para que eu esteja com tudo isso aceso, predisposto a amar, predisposto a ajudar. Então eu posso fazer isso através da sustentação, mas posso fazer isso também através da mediunidade psicofônica. E eu posso estar no começo da atividade psicofônica. Pode ser que faz poucas semanas ou poucos meses que eu estou participando de uma reunião mediúnica. E embora eu já tenha estudado algumas coisas sobre mediunidade, já tenha tido um certo aprofundamento sobre a doutrina ou sobre a mediunidade, eu ainda careço de exercício, eu ainda careço de observação. A mediunidade, para algumas pessoas, não surge assim pronta, acabada, em que a pessoa já se mostra totalmente preparada. Nós vamos nos preparando, nós vamos observando, nós vamos nos auto-observando. Eu fiquei vários anos participando, primeiro como observador, como na sustentação, ajudando no que era possível na sustentação, vibrando positivamente, quando alguém estava dando comunicação, né? Quando outra pessoa estava doutrinando, eu estava ali orando, vibrando pelo doente desencarnado, pelo médium e pelo doutrinador também, por todo o grupo. Estava ajudando no passe, estava ajudando no pensamento, na oração, na vibração, às vezes na música, que ajuda muito também em determinados momentos.
O importante é a vontade de ajudar. O importante é a boa vontade com que nós vamos para a reunião mediúnica. E aí que é uma coisa mais íntima. Aí é uma atitude mais pessoal. Por isso que eu disse no começo, nós somente nos faremos inúteis se nós quisermos. Porque com boa vontade, com desejo de ajudar, nós nunca seremos inúteis às reuniões mediúnicas. Então nós podemos ajudar na sustentação, podemos ajudar na mediunidade psicofônica, por exemplo, né? Percebendo os espíritos necessitados. Pode ser que a princípio a gente perceba muita coisa, mas não consiga traduzir isso em palavras. A gente sinta alguns bloqueios, sinta algumas inseguranças. Isso tudo vai se desfazendo com o tempo. A vivência que nós temos é essa. Essas inseguranças, esses receios, esses conflitos, essas dúvidas, elas vão se desfazendo com o tempo. À medida que nós vamos observando de fato a presença da nossa mediunidade, em comparação aos outros médiuns, que nós vamos observando que às vezes o que a gente está sentindo, ele também está sentindo. Aí daqui a pouco ele dá uma comunicação justamente daquilo que eu estava sentindo. Então vai comprovando que realmente o que eu estava sentindo era verdadeiro. E aí quando o médium dá a comunicação, aí eu melhoro. Ou depois que ele é ajudado, eu melhoro. Então isso vai demonstrando para mim que o que eu estou sentindo não é meu, a princípio. Né? Não é meu. E quando aquele espírito é ajudado, eu melhorei. Então vai dando a comprovação da veracidade das minhas percepções, que eu realmente tenho a faculdade mediúnica. Isso é uma conquista de meses, é uma conquista de anos. Quando a gente tem boa vontade, nós vamos exercitando, vamos observando, vamos nos preparando para a função mediúnica. Às vezes, uma coisa que a gente observa é o médium ser muito ansioso. Ele é muito ansioso no relacionamento interpessoal. Ele quer as coisas sempre muito rapidamente. As coisas no mundo material muitas vezes são assim, né? Quando você compra, vende, quando você faz as coisas, tal, muitas vezes são coisas mais rápidas, frequentemente, né? As coisas espirituais, elas não são assim no mesmo ritmo. Há que se ter paciência, há que se conter a princípio a ansiedade por resultados, né? Nós temos que exercitar para que ao longo do tempo nós venhamos a ter resultados melhores. Mas precisamos fazer por onde nos ajudar também. Então a pessoa que é muito ansiosa, a pessoa às vezes que é muito para fora, muito falante, em qualquer lugar está sempre muito para fora, sempre puxando conversa com todo mundo e tal. Embora tenha o aspecto positivo disso, do relacionamento com as pessoas, uma pessoa expansiva, extrovertida, mas frequentemente também, associado à mediunidade, associado à reunião mediúnica, é preciso um pouco mais de contrição, é preciso um pouco mais de introspecção, é preciso um pouco mais de autoobservação. Exercícios como meditação fazem-se fundamentais. A meditação é fundamental, principalmente para a pessoa que é muito ansiosa, que é muito extrovertida, que é muito falante. Exercícios de meditação. A leitura elevada, sistematicamente, todo dia, ler um trecho de algum livro de estudo, né? Um livro positivo, um livro instrutivo, tá? O exercício da oração, que também é um exercício de autoconhecimento, um exercício de introspecção também. Então, um outro exercício que ajuda muito também é o relaxamento, né? A meditação, a oração, a leitura e o relaxamento. Então, se nós queremos resultados mais rápidos, se nós queremos nos sentirmos mais úteis, se nós queremos vivenciar a reunião mediúnica com tudo o que nós podemos vivenciar, nos sentindo úteis, nos sentindo produtivos, colaborando, façamos a nossa parte.
Façamos a nossa parte, ninguém fará essa parte por nós. Então nós é que precisamos aperfeiçoar as nossas condições de vibração, de observação, não é? Nós é que precisamos afinar o instrumento que somos nós. Aí nós obteremos resultados melhores e progressivamente melhores com o tempo, sem tanta pressa, mas fazendo a nossa parte também para nos melhorar. Isso é válido não apenas para médiuns psicofônicos ou psicográficos, isso é válido e muito válido para todo participante da reunião mediúnica. Para os médiuns, para a sustentação e para o esclarecimento. Todas essas funções, quando há essa preparação, quando nós colocamos no nosso dia a dia momentos de meditação, momentos de oração, momentos de leitura elevada, momentos de relaxamento com mentalização positiva, nós passamos a ganhar muito na qualidade da nossa prática mediúnica e começamos a ser muito mais produtivos. Então vamos pensar a respeito disso e não nos deixemos levar pelos pensamentos de pessimismo, pelos pensamentos negativos, pelos pensamentos de dúvida a respeito da nossa participação na reunião mediúnica. Por quê? Porque a forma que os espíritos infelizes que tramam contra a sua vida, que tramam contra a reunião mediúnica, que tramam contra a casa espírita, é a forma que eles mais usam para corroer a sua participação na casa espírita, na reunião mediúnica, com a mediunidade. É a dúvida. É a dúvida, é fazer você se sentir inútil. É incutir em você o pensamento de que você está sendo inútil. E nós, com boa vontade, com preparação, e essa preparação é íntima, é uma preparação íntima. O estudo nós vamos realizando, vida afora, nós vamos estudando a vida inteira. Não se trata apenas de estudo, o estudo é uma parte importante. Mas e a prece, e a meditação, e a leitura, o relaxamento com mentalização positiva? Será que nós estamos usando esses recursos, essas técnicas de espiritualização? Será que nós estamos usando o nosso potencial que nós podemos usar? Então, todos nós que formos com boa vontade, todos nós forneceremos o plasma, todos nós forneceremos o ectoplasma, todos nós forneceremos as forças mediúnicas que serão utilizadas nos tratamentos dos espíritos necessitados. Então não há razão nenhuma para nós nos sentirmos inúteis. Não há razão nenhuma para nós pararmos de participar afirmando que não nos sentimos úteis na reunião. Só seremos inúteis se nós nos fizermos inúteis. E creio que todos nós temos potenciais para sermos muito úteis, para amarmos muito, para ajudarmos muito. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.